Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, Jean Lucas chegou e realiza exames médicos. O jogador deve ser anunciado neste final de semana. Vamos falar também sobre Soteldo. Tá encalhado o baixinho Soteldo, quase 2 semanas depois do seu afastamento. Ainda o Santos não conseguiu negociar o Soteldo. Você vai entender o que pode acontecer com o Soteldo nos próximos dias. Quero falar também sobre Paulo Roberto Falcão, que cometeu uma grande gafe na apresentação do lateral esquerdo Dodô. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Você que tem o seu FGTS parado, sem render absolutamente nada, você pode antecipar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado. É isso mesmo. Quer realizar aquela viagem dos sonhos? Precisa pagar aquela conta que tá te dando uma dor de cabeça danada? A Mais Ágil te ajuda. Olha, é só você clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição que você vai falar agora com um dos atendentes da Mais Ágil. Ele vai te passar tudo, valores, prazo, condições, para você antecipar o seu fundo de garantia. O que você está esperando, hein, varandeiro? Então, clica aí, link na descrição e link também nos comentários. Vem para Mais Ágil, antecipa o seu FGTS. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, o Santos Futebol Clube tem um novo contratado. O nome dele é Jean Lucas, 25 anos de idade. Ele que estava no futebol francês, estava no Mônaco. O Santos está pagando cerca de 5 milhões de euros e firma um contrato de 5 anos com Jean Lucas. Jean Lucas vai receber cerca de 600 mil reais entre salários e luvas e chegou ontem no Brasil. Hoje realiza uma bateria de exames. Claro, sendo aprovado, o jogador será anunciado, vai assinar o seu contrato. Jean Lucas deve assinar o contrato ainda hoje, né? O seu contrato de 5 anos, ele vem em definitivo. Ainda não temos a confirmação se o Mônaco da França fica com algum percentual. A realidade é que o Santos está pagando 5 milhões de euros, né? Pouco mais aí de 27 milhões de reais pelo Jean Lucas, que é a contratação mais cara da gestão Andrés Rueda até agora. É o maior investimento, mas o Mônaco deu uma facilitada aí na forma de pagamento, no prazo de pagamento. O Mônaco tá de olho no David. A grande realidade é que caso o Santos venda o David para o Mônaco, o Santos não vai precisar pagar o Jean Lucas. Acho que essa é a grande negociação que a diretoria do Santos fez, né? Eles compraram o Jean Lucas com prazo de pagamento extenso, dá a impressão, claro, de ser uma contratação caríssima, mas o Santos pode nem precisar colocar a mão no bolso, porque caso venda o David por um valor maior, já se fala aí em mais de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, esse valor do Jean Lucas, os 27 milhões, seria batido no pagamento do Mônaco para o Santos Futebol Clube. Então o Santos pode ter contratado o Jean Lucas e não precisar colocar a mão no bolso e, claro, com a venda do David, abater este valor, né, que seria pago pelo Jean Lucas. Então vamos aguardar, né? Me dá a impressão de ser uma engenharia financeira do Santos Futebol Clube aí, já avisando essa venda do David que pode acontecer ou nesta janela ou no início do próximo ano, e o interessado seria o Mônaco. Meus amigos varandeiros, Jean Lucas chega ao Brasil. Claro que não joga amanhã, não dá tempo de jogar amanhã o clássico contra o São Paulo. A ideia é que o Jean Lucas pelo menos treine aí de 10 a 15 dias para ter a sua melhor condição física. E olha, se o Jean Lucas está chegando, o Santos tem um grande problema interno que é o Soteldo.
Ontem muitos burburinhos nas redes sociais que o Soteldo poderia ser reintegrado. A grande verdade sobre o Soteldo é que neste momento o Santos não pensa em reintegrar o Soteldo. A decisão do afastamento do Soteldo foi tomada em conjunto pelo Paulo Turra e pela diretoria do Santos. A diretoria do Santos já administrava alguns problemas alguns problemas comportamentais do Soteldo antes da chegada do Paulo Turra. E o Paulo Turra, quando chegou, também não gostou de algumas atitudes do jogador Soteldo. Portanto, a decisão foi em conjunto. O Turra também, neste momento, ele não pensa em contar com o Soteldo. É claro que isso pode mudar caso o Soteldo não seja negociado dentro dessa janela. O Santos recebeu algumas propostas do futebol argentino. O San Lorenzo, né, pensou no Soteldo, mas não como compra, e sim como empréstimo. Assim como clubes também do mundo árabe sondaram, né, a situação do baixinho Soteldo, mas não aconteceu uma proposta oficial de compra pelo Soteldo. Existe muito mais situações de empréstimo. E o empréstimo para o Santos, neste momento, não interessa. O Santos quer vender o Soteldo, até porque comprou o jogador em 50% por 20 milhões de reais e precisa pagar a primeira parcela já no mês de setembro. Então o Santos sabe que se não vender o Soteldo dentro dessa janela, vai ficar com o mico na mão. E aí o Soteldo sim pode ser reintegrado caso ele não seja vendido. Mas isso somente aconteceria, né, mais próximo do término da janela, se o Santos sentir que não vai conseguir vender o jogador. Neste momento, as chances do Soteldo ser reintegrado, elas são pequenas. Agora, conforme o tempo vai passando, é claro, o jogador não vai ficar sem jogar até o final do ano. Acho muito difícil um jogador como o Soteldo, com o salário que ele tem. O Soteldo tem um salário superior a 500 mil reais no Santos Futebol Clube, né? O Santos tem que pagar 20 milhões de reais, conforme eu citei. Então, é uma decisão que mais à frente ela vai precisar ser tomada pelo Santos e pelo jogador. Preciso ter menos orgulho aí caso o Soteldo não seja de fato negociado. Volto a dizer, as duas partes apostam ainda numa negociação. Agora, caso não aconteça a negociação, aí realmente pode acontecer, né? Pode acontecer esta reaproximação entre Paulo Turra, diretoria e Soteldo neste momento. Ainda ele está treinando em separado o baixinho Soteldo, 26 anos de idade, que neste retorno ao Santos Futebol Clube não marcou sequer um gol com a camisa do Peixe. Soteldo tem 20 gols marcados, mas ainda na primeira passagem, né? Ele que jogou no Santos em 2019, 2020 e 2021. Meus amigos varandeiros, ontem na apresentação do Dodô, lateral esquerdo, Paulo Roberto Falcão cometeu uma grande gafe, hein? Ao dar as boas-vindas ao lateral esquerdo Dodô, Paulo Roberto Falcão disse que Dodô estava voltando do futebol italiano. Vamos ouvir o que disse Paulo. Que fase do Falcão, hein? Mamãe, que fase do Paulo Roberto Falcão, que coisa! Vamos ouvir o que disse Paulo Roberto Falcão na apresentação do lateral esquerdo Dodô. Dodô, seja bem-vindo, que tudo possa correr bem. Certamente você deve ter aprendido bastante lá nessa temporada europeia, italiana, né? E que tudo possa correr bem, que você possa repetir o que você fez aqui em anos passados. A gente está muito confiante, tá? Obrigado. Seja bem-vindo e... Tá aí o Paulo Roberto Falcão. Mas que fase do... Tá atualizado ou não, Falcão, hein? Será que o Falcão tá atualizado? Será que ele tá realmente sabendo o que tá acontecendo no futebol mundial? Dodô estava no Atlético Mineiro, né? E não no futebol italiano. Não disputou a temporada europeia. Que coisa, hein, Falcão? Olha, Falcão é incansável na arte de cometer gafes, hein? Impressionante o nosso coordenador esportivo, Paulo Roberto Falcão, né? Tem que se preparar um pouco melhor, né? Para o momento de apresentação. E não é difícil, né? Não estamos falando aqui de um jogador que era desconhecido. O Dodô era um jogador que estava jogando aqui no nosso futebol, né? Então, esse tipo de gafe realmente
É só no Santos que acontece, no Santos de Andrés Rueda e Paulo Roberto Falcão. Meus amigos varandeiros, olha, o Santos continua atento à janela de transferências, que ainda tem 20 dias aí, né, para o Santos tentar negociações. Bruno Henrique apalavrado com o Internacional, ainda não foi anunciado, mas o Santos perdeu a disputa. E realmente o Zalazar, né, já fechou com Braga de Portugal. E o Roberto Pereira também é uma situação bastante delicada. Internamente o Santos já vê que a situação não vai avançar. É claro que existe uma pequena expectativa ainda sobre o Pereira, que ainda não decidiu o seu futuro. Ele tem uma proposta do Santos, mas tem outras propostas em mãos. Mas a chance do Pereira jogar aqui no futebol brasileiro é remotíssima. Então o Santos já sabe e já procura outras opções. Eu falei ontem sobre Diego Pituca. Pituca volta ao radar, mas os valores são altíssimos. O Internacional ofereceu ao Kashima 2,5 milhões de dólares para contratar o Diego Pituca e o Kashima não aceitou. Portanto, o Santos sabe que para tirar o Diego Pituca do futebol japonês antes do término do seu contrato, que é em janeiro de 24, terá que pagar mais do que 2,5 milhões de dólares. Na diretoria do Santos, existe sim, né, a expectativa que o Santos consiga realmente contratar Diego Pituca. Luiz Gustavo é um outro jogador que também está sendo analisado pelo Santos Futebol Clube, mas é um jogador que ganhava um alto salário, também jogando no mundo árabe e já tem uma idade avançada, 35 anos. Isso pode realmente dificultar a vinda do jogador ao Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Santos e São Paulo amanhã. Jogo no Morumbi, 16 horas, com transmissão do Varanda. O Santos deve ter em campo João Paulo no gol, do lado direito João Lucas, na zaga Joaquim Messias e do lado esquerdo o estreante Dodô. No meio-campo Sandri, que vai ocupar a vaga do Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Na frente, Lucas Braga, o Eterno. Do lado esquerdo, Mendonça do ataque e na frente, Marcos Leonardo. É este o peixe para o duelo de amanhã no Morumbi. O Santos que, claro, vai em busca de um bom resultado. Morumbi que vai estar lotado. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Morumbi vai ter aí um grandíssimo público para o Clássico Sansão. Grande abraço, meus amigos varandeiros. Um bom sábado para todos vocês. Valeu, galera. Tchau!